Setembro 18, Isaías 28, verso 14 a 30, verso 11. Portanto, ouçam essa mensagem do Senhor. Vocês, governantes zombadores em Jerusalém, dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras. Uma tempestade de granizo o derrubará, porque é feito de engano. Uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte. Acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repetidamente a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrirem. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, ou seu castigo será ainda maior. Ouçam o que eu vou dizer. Escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta. Ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o caminho. Ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão. Portanto, ele não o soca demais. Ele o debulha sob as rodas de uma carroça, mas não a tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano celebram suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome, um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra, você falará. Suas palavras virão do pó. Sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado de sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação, com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o Monte Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos, se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo. Fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão: não podemos ler, pois está selado. Quando o entregar aos que não sabem ler, dirão: não sabemos ler.
Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso o Senhor, que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo, quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhe dei. Reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Que aflição espera, meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus acordos, não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas, ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi essa mensagem acerca dos inimigos do Negueb. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cabras venenosas. Seguem em direção ao Egito, com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros. Pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Agora vá e escreva essas palavras. Registre-as no livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que este povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, conte-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Gálatas 3, verso 23 a 4, verso 31. Antes que o caminho da fé se tornasse indisponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestirão de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão
herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos nos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para que me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e eles continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas, distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Como dizem as Escrituras, alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Salmo 62, versos 1 a 12. Para Gedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação,
minha fortaleza, onde jamais seria abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação. Minha fortaleza onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti, o amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Provérbios 23, versos 19 a 21. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir.